Meu nome é Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem para cá, estamos visitando o Nordeste brasileiro. Hoje vamos falar Teresina, ali, então, no Nordeste brasileiro. Vamos lá? Antes de mais nada, queria pedir para vocês um favor. Dá o seu joinha, assina o canal, passa para os seus amigos, vamos ampliar o canal. Nós estamos aqui chegando a perto de 400 e poucas pessoas. Lá no Facebook já passamos de 600. Vamos ampliar, vem nos ajudar. E eu agradeço bastante. Vamos lá. Teresina. Então nós vamos falar sobre Teresina. A origem de Teresina é ligada diretamente ao rio Poti. As primeiras povoações datam ali do século XVII, com então um agrupamento de bandeirantes, capitaneados então pelo Domingos Jorge Velho, que estabeleceu ali então uma feitoria. Esse bandeirante estabelece isso e queria criar gado, sabia? Também foi habitada por pescadores e plantadores de fumo e de mandioca. Vamos conhecer mais. Vamos conhecer mais. O primeiro proprietário, então, foi o seu sargento mor, o Antônio Coelho, talvez parente aí da gente, né, Duarte Coelho, Antônio Coelho, então, cuja a sesmaria foi confirmada em Lisboa, no dia 1º de julho de 1744. Às margens, então, desse rio Poti, havia um povoado que depois, então, seria elevado à condição de nova vila. Nova Vila do Poti, Nova Vila, ou então o Poti Velho, essencialmente formada ali por pescadores, pequenos comerciantes. Ela era então cortada por uma estrada que ligava Oeiras, então a capital então da província do Piauí. Então essa estrada ligava a Parnaíba, um dos prósperos centros do atual estado. Ainda por volta ali de 1740, um padre chamado Padre Romualdo da Silva Bezerra possui então também uma sesmaria ali na região chamada Aldeias Altas, então a região onde acontecia aquela capitania. Então, diversos povos ao longo dos rios, caminhos, capital, foi nascendo, foi crescendo ali no bairro do Poti Velho, que embora então tenha surgido ali mais de 100 anos antes da própria capital, só foi anexado por essa em meados ali do século XX, sabia? Então vamos lá. Com a criação da capital do Piauí, então desmembrada do estado do Maranhão, em 1718, a vila de Mocha, ou então atual Oeiras, na região central, foi estabelecida como sede do governo dessa capitania, ainda ali no período colonial, a sua efetivação ali, então era dada para o senhor Fernando Antônio de Noronha, que considerava então ainda a imprópria agricultura, isolada demais para integrar a capitania. Então algumas elites, alguns políticos ali do estado advogaram então a mudança para então a Vila de Parnaíba e ao mesmo então a Vila de Poti. A primeira do estado no litoral tinha um comércio intenso.
Então, sob o governo do senhor José Ildefonso de Souza Ramos, contrariando então as principais preferências ali, ele sancionou então a ideia do Rio Parnaíba no Rio então Mulato, e aí a transferência da cidade. Ali em 1850, José Antônio Saraiva, nomeado então presidente da província do Piauí, e assumiu então a nova capital. Ficariam então os principais passos dessa mudança, e aí então a vila de Poti, às margens do rio Parnaíba, seria então planejada, né, colocada ali em planejamento, e aí então nós teríamos aí essa ideia, a transferência efetiva da capital da província do Piauí, de Oeiras, então para Teresina. Sabia que Teresina é uma cidade planejada, né? Sabia disso? A transferência, então, assim como a cidade arquitetada pelos portugueses, nasceu em redor de uma igreja, então a igreja Nossa Senhora do Amparo, localizada então no centro da capital. O senhor, então, conselheiro, o José Antônio Saraiva, oficialmente a primeira capital planejada do Brasil. Então, olha só, não é Brasília a capital planejada, é Teresina. Sabia? Concentrada toda em uma esfera pública do Estado, com prédios de Justiça Federal, Palácio do Governo, atual Museu Piauí, né? Também destacava-se o centro econômico, a inauguração de um mercado central, o São José, e hoje marco zero da fundação da cidade. A praça ainda possui o Palácio da Cidade, a antiga então Escola Normal, o Mercado Central, o Mercado Velho, e então tudo isso conservado ali para que a gente possa ver, conhecer uma cidade planejada ali dos 1700, 1800. Olha que importante isso, né? O nome da cidade remete à Imperatriz Teresa Cristina Maria de Bourbon, então a senhora esposa de Dom Pedro II. A ideia da mudança da capital e sua homenagem deu-se, então, a mistura, a contração, os nomes próprios. Então, Teresa, Cristina, Teresina. Deu para entender? Tomada, então, a capital Teresina aos portugueses, isso tudo vai acontecer, e aí, então, as providências, um mestre de obras ali, então chamado João Isidório França, foi quem cuidou dessas áreas ali da distribuição dessa cidade. As fontes de água da cidade, a ideia do rio Poti, a ideia do rio Parnaíba, e aí então ali no ano de 1860, a nova capital ali, Teresina, já contava com uma área urbanizada de 1 quilômetro de extensão em direção norte e sul. E os seus seguintes contornos, lado a lado, no quartel do Batalhão, então, hoje é o estádio Lindolfo Monteiro, o Barrocão, atual Avenida José dos Santos e Silva, em direção leste-oeste. Então, tudo isso aí, depois, então, a atual Praça Marechal Deodoro da Fonseca, Teresina, Dom Pedro II, Marechal Deodoro, República, olha quanta coisa que tem aí. Mas então, aqui a gente fica dizendo o seguinte: Teresina foi a primeira capital do Brasil especialmente planejada para substituir uma outra já existente. E outras dessas capitais também que estão ali são Aracaju, outra dessa é Belo Horizonte, outra dessa é Goiânia, outra dessa é Brasília, outra dessa é Palmas, e aí você tem essa ideia que está lá colocado. Os núcleos, então, fundacionais das cidades de Salvador, de São Luís, de Recife, também foram projetados, mas são os núcleos dessas cidades, né? Então, fica aqui a história de Teresina, um lugar, suas histórias. E hoje nós estamos falando sobre Teresina, e é uma capital do Nordeste brasileiro. Pode? Nas sextas-feiras, a gente fala sobre uma cidade do Brasil. Nas quartas-feiras, a gente fala sobre ruas da cidade de São Paulo. Vem para cá, vamos aprender um pouco sobre esse imenso lugar chamado Brasil. Obrigado, até mais.